Você diz que quer paz, mas toda vez que ela chega, você estraga tudo. Inventa um problema, corta o próprio pulso emocional, cria uma crise onde antes havia apenas calma. Não é azar, é hábito. É um script emocional antigo que você repete como se fosse vida, mas é só ritual de morte com outro nome. Você não busca leveza. Você busca coerência com a dor que te formou. Porque a dor é previsível. É casa. É identidade. Nenhum mortal pode guardar um segredo. Se os lábios permanecem em silêncio, ele fala com a ponta dos dedos. Freud. Você não diz com palavras, mas diz com sabotagem. Diz quando se afasta de quem te quer bem. Diz quando destrói algo que estava crescendo. Diz quando olha no espelho e se odeia por estar em paz. Você acha que está buscando felicidade, mas no fundo, está defendendo o direito de continuar sofrendo. Porque sofrer, para você, é existir. O neurótico sofre por causa de reminiscências. Freud. Você não vive o presente. Você encena a mesma dor, com figurinos diferentes. Você sangra com sotaques novos, mas a ferida é a mesma. Você diz que foi traído, que foi esquecido, que foi deixado. Mas o que você não diz é que atrai quem te fere. Inconscientemente, repetidamente, obsessivamente. Porque é na repetição que o trauma respira. A meta da vida é a morte. Freud. Essa frase não é poética, é anatômica. Ela explica por que você se destrói sempre que começa a melhorar. Explica por que você recua quando alguém te ama. Explica por que você se sabota quando a felicidade começa a parecer real demais. Existe uma parte sua, primitiva, silenciosa, arcaica, que prefere colapsar do que confrontar o vazio. A ausência de dor te aterroriza, porque no fundo, você não sabe quem é sem ela. Você tem prazer em sofrer, não porque gosta da dor, mas porque aprendeu que só existe dentro dela. Você é a criança que só era vista quando chorava, que só recebia afeto quando se machucava. E hoje, inconscientemente, reencena a mesma lição, só que agora o preço é maior. Agora você destrói vínculos, perde oportunidades, sabota a própria dignidade, porque está viciado em ser vítima, em sangrar para se lembrar que está vivo. Você não sofre por acaso. Você sofre porque a dor virou a única forma que você encontrou de existir. Mentiram para você. Disseram que o ser humano busca prazer. Que tudo que você faz é para ser feliz. Que por trás de cada decisão está o desejo de leveza, amor, realização. Não está. Essa ideia de que todo mundo quer ser feliz é o maior veneno que você já bebeu. Ela faz parecer que seu sofrimento é erro, fraqueza, falha pessoal. Mas, e se a dor que você sente não for um acidente? E se for a única coisa que sua mente aprendeu a desejar sem culpa? E se for uma fidelidade cega ao seu passado? A mente não é o senhor em sua própria casa. Freud. Você acha que decide, mas é só marionete de forças internas que você nunca teve coragem de encarar. Você se orgulha da própria razão, mas ignora que seu inconsciente tem mais poder sobre suas escolhas do que sua consciência jamais terá. Você acredita que repete por erro, mas repete por função. A mente inconsciente não quer prazer, quer sentido emocional arcaico. E nesse sentido, a dor faz mais sentido do que o amor. Você se atrai por pessoas que machucam, não porque é burro, mas porque seu inconsciente reconhece nelas o mesmo padrão afetivo de quem te formou. Você não ama. Você reencontra. E depois chama isso de destino. A repetição de experiências dolorosas não é erro, mas necessidade psíquica. Freud. Você não cai de novo por azar. Você cai de novo porque o trauma não foi simbolizado. Está vivo, intacto, e exige reencenação até ser visto. Não se trata de aprender. Trata-se de representar até exaustão uma peça psíquica inacabada. A maior mentira que contaram é que o sofrimento é defeito. Ele não é. Ele é o idioma do inconsciente. Sua dor é um idioma antigo que você nunca aprendeu a traduzir, e por isso ela retorna. Sempre. Disfarçada. Camuflada. Com outros rostos, mas a mesma ferida. Não somos apenas guiados por desejos conscientes, mas também por desejos reprimidos. Freud. E esses desejos reprimidos são como órfãos emocionais que batem à sua porta a cada nova decisão. Você não percebe, mas eles estão ali.
Quando você aceita menos do que merece. Quando finge que está tudo bem. Quando diz sim para não ser rejeitado. Eles estão ali toda vez que você se abandona em nome da aceitação. Não existe neutralidade na psique. Ou você repete, ou você transforma. Mas para transformar, você precisa rasgar o véu. O véu que cobre a mentira mais confortável de todas. Eu só quero ser feliz. Não. Você quer repetir o que conhece, mesmo que isso custe sua sanidade. O que você chama de azar é só lealdade inconsciente ao que te feriu primeiro. Você pensa que sua dor é reação, mas ela é roteiro. E o autor é você. Seu sofrimento tem timing, tem estética, tem repetição. Você não falha por acaso. Você segue um padrão. Um padrão que você odeia, mas precisa, porque ele te dá identidade. Existem dois modos de ser infeliz: não conseguir o que se quer e conseguir. Freud. Você quer ser feliz, mas quando chega perto da felicidade, se sabota, porque conseguir o que deseja te expõe. E ser visto com plenitude é para o seu inconsciente um convite à queda. Então você evita, destrói, afasta, finge que não quer mais. Você diz que tem medo de perder, mas o que você tem é medo de se permitir ganhar. Você repete as mesmas relações, se atrai pelos mesmos traços, ama com os mesmos medos, foge com as mesmas desculpas. Você pensa que está vivendo, mas está reencenando. O paciente repete ao invés de se lembrar. Freud. Você não resolve o trauma, você o transforma em ciclo. Você o repete como um ator preso ao papel que nunca termina. Mesmo quando o palco muda, o roteiro é sempre o mesmo. E o pior? Você chama isso de personalidade, chama de jeito de ser, chama de destino. Mas tudo isso é apenas formação reativa ao medo. Você é o que sobrou depois do abandono, depois da humilhação, depois da culpa. Não é sua essência, é sua armadura. É o esboço do carrasco que te habita. No fundo, cada um de nós é seu próprio diabo, e fazemos deste mundo o nosso inferno. Freud. Você é o algoz que se finge de vítima. É o sabotador que chora quando tudo dá errado. É o carrasco que fere com escolhas inconscientes. Mas são escolhas. Sempre foram. Você escolheu aceitar pouco. Escolheu se calar. Escolheu o relacionamento que sangra. Escolheu desistir na beira da conquista. Porque algo dentro de você acredita que não merece mais. E essa crença dirige sua vida. Sua mente é uma prisão decorada com memórias de dor. E você decora as celas com frases bonitas. É o meu jeito. Eu só amo demais. Sou intenso. Tenho ansiedade. Não. Você tem programação psíquica inconsciente. Você tem um padrão. E ele tem um nome. Compulsão à repetição. Não é seu passado que te assombra. É você que insiste em carregá-lo como um ídolo. Você o consulta antes de cada decisão. Você pergunta à sua dor se pode ser feliz. E ela responde: não. E você obedece. Você não está preso ao trauma. Está fidelizado a ele. Você acha que precisa parar de sofrer. Não precisa. Precisa entender por que ainda sofre. Precisa decifrar o padrão invisível que te controla. Precisa olhar no espelho e perguntar: de onde veio esse rosto que eu chamo de eu? Você pensa que vai se curar evitando a dor. Mas a dor não é o inimigo. A dor é a carta que seu inconsciente escreveu à mão. Você só precisa aprender a ler. Tornar consciente o inconsciente é a principal tarefa da psicanálise. Freud. E tornar consciente não é entender com a mente. É rever com o corpo. É voltar à cena. É encarar o olhar que te ensinou a desaparecer. É ver o momento exato em que você desistiu de ser inteiro. A dor não vai embora com mantra, com afirmação, com positividade. Vai embora quando deixa de ser enigma, quando vira símbolo, quando se transforma em história, e não mais em ferida aberta. Quando o sofrimento se torna consciente, ele pode ser simbolizado. E quando é simbolizado, deixa de ter o mesmo poder. Freud. Você quer parar de repetir? Então pare de negar, pare de fugir, pare de fingir que é só ansiedade, só azar, só excesso de sensibilidade. Não é sensibilidade. É recalque mal decifrado. O primeiro passo não é mudar. É enxergar com clareza brutal
o que você nunca teve coragem de nomear. As emoções reprimidas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem depois de piores formas. Freud. Toda sabotagem é uma emoção enterrada. Toda recaída é uma memória renegada. Todo vício é um luto não feito. Você acha que tem problema com controle, mas o que você tem é pânico de liberdade. Porque ser livre significa assumir que agora a culpa é sua. A lucidez dói, porque ela mata o álibi, mata a desculpa, mata a história bonita de que você tenta, mas a vida é cruel. Não. A vida te deu brechas. Você as recusou. Porque em algum nível, você prefere o inferno conhecido à liberdade que exige responsabilidade. Você quer parar de sofrer? Comece nomeando seus rituais, cada silêncio estratégico, cada aproximação disfarçada de cuidado, cada tanto faz que esconde um "me ame, por favor". Você quer se libertar? Pare de negociar com a dor. Ela não quer acordo, ela quer palco. Transforme a dor em símbolo. E o símbolo em lucidez. É o único contra-ataque possível. A dor só te comanda enquanto você a obedece sem perceber. Você chegou até aqui esperando respostas, mas o que encontrou foi um espelho quebrado. E agora entende, não é a dor que te prende. É o medo do que vem depois dela. Você quer parar de sofrer? Ótimo. Mas então responda. Quem você seria sem essa dor? O que restaria de você se o sofrimento parasse de doer? Quem habita esse corpo quando a ferida se cala? A tarefa de tornar-se livre do sintoma é, em última instância, a tarefa de tornar-se alguém diferente. Freud. Você não quer apenas se curar. Você quer continuar sendo quem é, sem pagar o preço da mudança. Mas isso não existe. Curar-se dói mais do que repetir o trauma, porque curar-se exige matar o personagem que sobreviveu ao trauma. A vítima. O sofredor, o dependente, o invisível que grita em silêncio. E você se apegou a esse personagem. Ele te deu um lugar, te deu uma voz, te deu atenção, mas agora ele precisa morrer. A análise é essencialmente um processo de luto. Freud, você precisa fazer o luto do seu antigo eu. Enterrar a versão que aprendeu a sofrer para ser amado, que aprendeu a desaparecer para ser aceito. Esse luto é real, dói, e por isso muitos recuam, porque preferem o inferno familiar à liberdade que exige um novo nascimento. Você diz, quero mudar, mas o que pensa é, quero continuar o mesmo, só que sem dor. Não dá. A dor é o cimento da sua identidade atual. Você quer se libertar? Vai precisar se reconstruir do zero. Onde estava o id? O ego deve advir. Freud. O que isso quer dizer? Quer dizer que o caos não vai sumir. Você vai ter que assumir o comando, deixar de ser empurrado pela repetição e passar a construir, com lucidez, com escolha, com dor visível. Quer dizer que você vai precisar deixar de ser filho da ferida e nascer como pai da sua própria consciência. Mas tem um problema. A ausência de dor não é paz, é vazio. E o vazio é assustador, porque o vazio exige responsabilidade. E você passou a vida inteira fugindo dela. Você não quer liberdade, quer acolhimento sem preço, quer ser amado sem se mostrar, quer ser respeitado sem impor limites, quer ser visto sem se posicionar. Não existe isso. Você vai precisar escolher. E toda escolha verdadeira arranca um pedaço. O trauma é passado, mas a escolha de continuar sendo ele é feita hoje. Chegamos ao fim. Mas isso não é um alívio. É uma sentença. Porque agora você sabe. E o que é sabido não pode mais ser desfeito. Você não está doente. Está estruturado para repetir. Você não é fraco. É programado para cair. Você não é azarado. É fiel ao que te destrói. O inconsciente é atemporal. Não sabe o que é passado ou presente. Ele só sabe repetir. Freud. Seu corpo está no presente, mas sua psique está congelada. No momento exato em que você aprendeu que ser amado significava desaparecer. E desde então, você se apaga esperando reconhecimento. Você sangra esperando colo. Você afunda esperando alguém te puxar. Mas agora você entendeu. Ninguém vem. A liberdade individual não é um presente da civilização. Foi um ganho conquistado. Freud. A lucidez não vem de graça. É conquistada com dor, com perda,
com renúncia. Você quer se libertar? Vai ter que escolher entre duas dores: a dor da repetição ou a dor de se tornar outra coisa. O sofrimento é confortável, ele é familiar, ele te protege da incerteza. Por isso tantos voltam. Voltam para a mesma relação, para a mesma sabotagem, para a mesma narrativa interna. O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. A Freud. Você vai trocar o conforto da dor pela vertigem da mudança? Ou vai continuar dormindo de conchinha com o seu trauma e chamando isso de identidade? Aqui termina a narrativa, mas não termina a sua repetição, a menos que você escolha. Mas agora, você não pode mais alegar ignorância. O que era sombra tem nome. O que era padrão tem estrutura. O que era azar é você. Você não está à mercê da dor. Está à mercê da escolha que ainda não teve coragem de fazer.